Você já olhou para cima e se perguntou: o que tem lá no alto? Por milênios, a humanidade teve como um dos principais objetivos alcançar os céus. Os egípcios ergueram pirâmides, cultuavam constelações e o sol. Segundo a Bíblia, a Torre de Babel teria aproximadamente 2.000 metros, que teria sido erguida em uma tentativa humana de alcançar os céus. Mas que um dia a ira de Deus teria caído sobre a torre, e que de repente a Torre de Babel é um ótimo exemplo que demonstra que os céus sempre foram associados ao divino. Os incas consideravam montanhas locais sagrados. Eles adoravam o deus Sol. E as montanhas eram formas de chegar mais perto do divino, assim como o clássico Monte Olimpo da mitologia grega. Se tem um estilo que sempre me fascinou, é o estilo gótico. Não esse, mas sim as torres de igreja. Essas construções costumam ser extremamente grandes e detalhadas. Elas foram construídas para serem vistas de longe, principalmente durante a história medieval, onde o tamanho das torres e o fato de ela ser sempre visível em qualquer ponto de uma cidade traria a ideia da imponência e até a onipresença de Deus. Fora os sinos de igreja, que ecoam do ponto mais alto dessas torres. Outras construções de adoração que costumam ser desproporcionalmente grandes são as estátuas, como o próprio Cristo Redentor aqui do Brasil. Mas essa de longe não é a maior estátua que existe. O Buda de Ushiko é uma das maiores estátuas, com seus 120 metros. Ele foi construído em 1993, em Xi'an, um local associado ao fundador do budismo. Mas mesmo o Buda de Ushiko não é a maior estátua que existe. E na verdade, ele está bem longe disso, já que a Estátua da Unidade da Índia possui seus 180 metros de altura. Ela representa uma homenagem a Sadar, um símbolo nacional da Índia. Assim como já dito no tópico das igrejas góticas, as torres deixaram de ser apenas templos ou uma tentativa de alcançar os céus. Nos tempos modernos, dá para se dizer que as grandes torres possuem outro significado, como se estar perto do céu representasse o luxo. Em Dubai ou Nova York, por exemplo, é comum encontrar torres que parecem desaparecer nos céus. E em diversos lugares, só ocupam o topo da torre aqueles que são considerados os donos do mundo, e se mantêm distantes do caos urbano e da sujeira da cidade lá embaixo. A gentrificação vertical é o conceito que corresponde a um dos motivos por que construímos para cima. O Burj Khalifa é o maior prédio de Dubai e tem quase 1 quilômetro de altura. E claro que só o fato de estar nele já é um feito que só as pessoas consideradas da elite têm acesso. A favela vertical de Kowloon foi o lugar com a maior densidade de pessoas que já existiu, tanto que ela precisou ser destruída, porque o governo não tinha quase nenhum controle sobre o que acontecia lá dentro. Mas talvez o maior exemplo da gentrificação seja esse: Adeline, uma cidade que, como o próprio nome já diz, tem um formato de linha. E ela é projetada para ter por volta de 170 km de comprimento e 500 metros de altura. Uma distopia vertical. E parece que saiu de filme, cara. A gentrificação também explica o porquê de sempre a gente imaginar o futuro com grandes prédios, ou torres super tecnológicas, em alguns casos. Fora a ambição de conquistar os céus, né, cara? Que só aumentaram até os dias de hoje. Bom, desde a Torre de Babel até os satélites em órbita, a humanidade sempre tentou subir. Mas talvez não seja o céu que a gente quer alcançar. Talvez a gente queira fugir daquilo que está aqui embaixo.